Olha lá, boa noite pessoal. Então, vamos esperar o pessoal chegar aí mais um pouco e daqui a pouco eu começo a falar um pouco da palestra, né, da sabatina que eu vi, que é a sabatina que é feita pelo Estadão e pela FGV de São Paulo e falando sobre o Partido Novo e sobre o Gustavo Franco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do Gustavo Franco, que é muito engraçado. Não sei se você já viu naquele filme do... Qual é o nome do filme? Do Plano Real, né? O Gustavo Franco, ele é tipo o Capitão Nascimento do filme. E é porque ele é um dos mentores do Plano Real, né? Então, ele segue esse tipo de política, né? Ele segue a política do Banco Mundial, já trabalhou lá, inclusive, e do FMI, né? Isso não é negativo nem um pouco, porque afinal, quando a gente recorreu a primeira vez ao FMI, a gente não tinha nem uma contabilidade nacional macro decente, né? A gente não sabia onde colocar os números do governo, gastos, despesas e nem nada. O FMI, que nos anos 80, que trouxe a formulação da contabilidade nacional pra gente. Inclusive, eu não sei como qualquer pessoa se formaria em economia sem saber isso, assim. Ou como o pessoal se formou em economia antes de saber isso, né? Isso explica muito do governo da Dilma e o fato dela ter sido economista e ter se formado. Mas, vamos lá, tá chegando o pessoal. Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, qualquer dúvida, enfim, ó, vou falar de novo, vou falar agora da sabatina do Estadão e da FGV, que eles estão fazendo uma série de entrevistas sabatinas sobre os economistas, sobre a economia da eleição agora de 2018. Então todos os economistas, chefe das campanhas, estão indo lá, mais ou menos uns dois por semana. Eles estão indo lá e a gente está, enfim, fazendo perguntas e tirando dúvidas, né, da população e nossas mesmas para saber qual será a orientação política de cada candidato. E dessa vez, que foi na sexta-feira, foi o João Amoedo. Vocês não se preocupam muito, porque aquela crítica que todo mundo faz ao Partido Novo continua, e continua até pra gente, que é economista no caso. O Partido Novo ainda não aprendeu a falar com a população. Parece uma coisa bem... Aquela crítica que normalmente se faz às políticas liberais, que é coisa de elite e tal. Eles tentam modificar um pouco isso, só que eles, na verdade, eles parecem que reforçam essa visão da população que o liberalismo, a ideia liberal deles é um estrangeirismo, né? Isso começou a ocorrer nos anos 30 no Brasil, que essas ideologias não fazem parte da gente, né? Não fazem parte do mundo. As ideias iluministas, no caso, também, que você aprende que no colégio, que elas são boas quando você passa um pouco para a ideologia política, elas não fazem parte elas não fazem parte do brasileiro, nunca poderá estar certo aqui, e nunca... Enfim, não pode dar certo aqui, é uma coisa elitista que vem de fora, e então o que serve pra cá são as nossas políticas aqui, Getúlio Vargas, enfim, essas coisas bem retrógradas, na verdade. Não que o liberalismo 100%, essa coisa do Estado mínimo, não seja, né? Aí vai de cada um. Mas vamos lá. Boa noite pra quem tá chegando aí, Gesiane Fontinelles, e mais poucas pessoas, mas obrigado por acompanhar aí. Vamos falar um pouco. Outra coisa, eu tô fazendo essas lives, é uma série, tá? Do Estadão e da FGV. E eu tô fazendo essa série com todos os economistas, tá? Todos. Já teve o do PSOL, que foi o primeiro. Teve o da Rede, da Marina, agora foi o segundo. E o do Novo é o terceiro. E agora em setembro a gente vai ter o do Dornelles. O do Ciro... Não, o do Ciro não. A gente vai ter o do Dornelles. Bolsonaro. Não, o Bolsonaro também não. O Bolsonaro é o Gustavo Franco, é o Paulo Guedes. Do Ciro Gomes, sim, do Ciro e do Alckmin, no mês que vem, tá? Então acompanha aí, caso vocês tenham alguma dúvida também podem perguntar. O Vamos Juntos Brasil entrou, ó. Você tem que ter alguma dúvida e tem que fazer alguma questão pra gente aqui. Vamos lá, vamos começar falando da apresentação dele, do Gustavo Franco. Gustavo Franco, um dos mentores do Plano Real, ele era do PSDB. Ele foi chefe da cadeira de economia aqui da PUC-Rio. A PUC-Rio, por acaso, também foi a faculdade onde que a maioria dos economistas que mandaram no Brasil, assim, não que mandaram, que eram dali do Banco Central e do Ministério da Fazenda. A PUC-Rio era
foi onde que a maioria desse povo saiu, né? A maioria dos economistas saíram. Então, o Gustavo Franco é um deles. Ele se formou mais ou menos lá no início dos anos 80, e no início dos anos 80 ele teve uma influência, eu não sei porquê, na verdade, mas ele estudou com alguns coreanos, né? E se você for ver essa economia asiática, né, dos anos 80 para cá, é uma economia que serve de exemplo para o mundo inteiro, né? Então, na apresentação, inclusive, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que naquela época a gente era 20% do PIB americano, e a Coreia conseguiu crescer para mais de 50% do PIB americano, e a gente continua estagnado ou até pior. Então ele tem toda essa influência, né? Essa influência das economias asiáticas e que deram certo. Inclusive, ele cita muito a China para toda a questão e todos os exemplos macroeconômicos e algumas reformas em micro também. Vamos lá. Vamos por parte agora. Vamos lá. Na apresentação ele fala muito que a gente realmente nós temos alguns problemas, né? Todos os economistas que estavam na sabatina, eles todos de conhecimento público, que os nossos maiores problemas são infraestrutura, né? Produtividade nossa é muito ruim, que está ligada à infraestrutura, e a nossa tributação, né? A tributação, eu falo, no caso, nossa previdência, reformas tributárias e tudo, nós estamos muito mal. As contas públicas são, na verdade, agora, as contas públicas são a nossa maior preocupação, né? E é uma preocupação dos economistas que estão ligados a essa eleição, a essa campanha. Então, uma das coisas que ele fala, no caso, para melhorar essa situação das nossas contas públicas e melhorar um pouco do nosso déficit primário, é a redução do custo de capital, ou seja, obviamente, juros menores, né? Maior participação do setor privado na economia e uma abertura maior também da nossa economia. Em relação, e também ele fala, é um governo também muito reformista, né? Então, e sobre essas reformas eu vou entrar em detalhes depois. Só que sobre as reformas macros, que são reformas da Previdência, tributária e do Estado, tá? E ele cita vários exemplos muito interessantes. Só que ele entra num economês absurdo, que até para nós economistas nós temos que, às vezes, pesquisar sobre alguma coisa ou outra, porque são dados do Banco Mundial, são dados que o Levy, que era o ministro que durou pouquíssimo com a Dilma, encomendou, e quando os dados chegaram, o Levy nem estava mais lá, e são dados que realmente não são de conhecimento público, nem pra gente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da reforma da Previdência, ele entra em teto do INSS, FGTS, qual o melhor investimento que o governo teria que ter feito para não ser nesse sistema de repartição e não de capitalização, mesclar os dois, e qual porcentagem vai mesclar um pro outro. Sobre isso eu vou falar depois, tá? Porque isso é um economês horrível, chatíssimo, que até pra gente é um tanto difícil, a gente pensa em não dormir nessas horas, mas ou não dormir ou prestar muita atenção nisso, mas é muito difícil. Então vamos lá, eu anotei alguns pontos aqui, que são dos pontos que são, que eu estou fazendo mais ou menos a comparação de cada política econômica de cada candidato, né? Vamos lá, e outra coisa, né, tipo, a gente tá falando do... Mas vem cá, pra me ajudar aqui um minutinho. Não, já tá certo. A gente tá falando do Partido Novo, né? E o que te lembra o Partido Novo? Qual é a principal coisa que vamos falar sobre o Partido Novo? Privatização, né? Tipo, ideologicamente eles querem privatizar tudo. Tudo não, né? Ninguém quer privatizar a educação no Brasil, ninguém quer privatizar a saúde no Brasil, mas as outras estatais sim. E quando a gente fala de outras estatais, a gente não tá falando daquelas 5, 6 que todo mundo ouve falar e que são empresas que é uma atitude impopular ser privatizada, em Petrobras, Eletrobras, essas coisas. Não, a gente está falando de 150 empresas que na verdade não tem nem valor econômico. Companhia das Docas, existe empresa de armas, não sei para que serve, uma empresa de arma no Brasil. A Embrapa, quem vai querer comprar isso? São empresas que são altamente deficitárias, que na verdade poderiam funcionar como empresas reguladoras, né? E se tiver que funcionar como empresas reguladoras, o governo vai ter que prestar serviço, ou seja, ela vai continuar do governo. Só que muitas dessas empresas que são ligadas a essas maiores empresas, elas não têm nem valor econômico para ser privatizado. E não tem nem comércio para isso. As pessoas não vão querer comprar, né? Para que comprar uma coisa que é totalmente deficitária e que algum outrem
tem um serviço muito melhor e você pode começar um serviço do zero, talvez, ao invés de comprar do Estado, né? E quando você compra do Estado, obviamente, não é uma coisa muito barata, né? A não ser que seja dada, mas enfim, que poderia até ser. Mas a recomendação de algumas empresas dessas é até fechar. Não tem valor econômico nenhum. Beleza, então, vamos lá, privatizações, vamos entrar nesse tema. Privatizações, vamos lá. Ele teve que diminuir a empresa e tentar focar, eu acho interessantíssimo focar a Petrobras só na extração e na produção de petróleo. Tá? A Petrobras não tem que se meter em distribuição, em imposto de gasolina, o governo brasileiro não tem que se preocupar com o fato do posto de gasolina vender pão de queijo. Isso não é do governo, sabe? E eles pensam muito nisso. Então eles tentam enxugar a Petrobras, não sei o que, BR, Lubrax, essas coisas. Diminui isso. A Petrobras não precisa fazer isso. A Petrobras precisa simplesmente retirar o petróleo e produzir ele, refinar ele, entendeu? E aí sim, ter uma alta produtividade nisso, e foi. Então você tentaria diminuir a Petrobras, colocar a Petrobras só como produtora e só como produtora capta o petróleo em altas profundidades e depois distribui, não. No caso, depois só refina ele e pronto, e foi, né? Sobre a privatização da Eletrobras, vamos lá. Também, é óbvio, ele também quer, privatização do Correios também quer, e abriu muito o mercado disso. Alguma dúvida sobre as privatizações do novo? Porque não tem dúvida nenhuma que eles iam querer isso, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco da... É um governo reformista, né? Então, existem algumas reformas que eles querem fazer. Dividiram... o programa dele está dividido em duas reformas, no caso. Uma reforma macro e uma reforma micro. A macro consiste em previdência, tributária e do Estado. Vamos falar da última, do Estado. Tá? A reforma do Estado, existem dados interessantíssimos também de produção da reforma do Estado. É o seguinte, alguns anos atrás houve uma chuva de concursos, né, federais e de vários planos do governo. E esses concursos empregavam gente que, isso é tudo do Banco Mundial, que esse mesmo funcionário, a reforma do Estado tem a ver também com a abertura econômica, né? A abertura econômica iria melhorar isso, que é outro tema, que a gente já vai entrar logo agora, a gente já mistura os dois e foi. Abertura econômica, você tem que aumentar a concorrência no Brasil. E como é que você faria isso? Você melhora o ambiente do mercado brasileiro, né? O Brasil ele não faz parte de alguns processos internacionais, que são alguns convênios internacionais que são de produção, de nivelação da produção e do comércio internacional. OCDE, Investment Grade. O Brasil não faz parte disso. Ou seja, aí a gente entra com a teoria do Três Pinos e também com o bico da mamadeira. Que é o seguinte, só o Brasil tem três pinos na produção. Ou seja, uma empresa chinesa, uma Sony da vida, alguma coisa gringa, o iPhone, ele precisa de um setor na empresa dele americana, ou seja, ou chinesa ou coreana, ele precisa de um setor ali, tá? Para produzir três pinos. Ele só vai produzir isso no Brasil. E o Brasil tá cheio dessas coisas. O Brasil, o mundo inteiro, existe uma planificação na produção do mundo inteiro, e o Brasil é o planalto, o Brasil é o relevo, o Brasil é zoado nisso, né? Total. Então isso também entra na reforma do Estado. Você diminui o Estado, você abre a economia, você consegue esses serviços de outra maneira, ao invés de ser o Estado que te fornece e que tem um prejuízo também. Vamos lá, aí nós temos essas três reformas macro, que é a reforma, eu acabei de falar, a reforma do Estado, e vamos para a reforma tributária. Reforma tributária, o novo, pela sabatina lá do Gustavo Franco, de sexta-feira lá na FGV, ele não pensa em mexer no IR, no Imposto de Renda Pessoal. Existem, isso eu já acompanhei também, existem alguns cálculos, que os cálculos na verdade eles são inconcluentes. Alguns cálculos chegam numa conclusão que se você mexer nisso e você começa a cobrar do pessoal que ganha mais, um R maior, você mexe na tabela, você arrecada mais e inclusive uma forma mais justa, né, para a população e tudo. Só que
normalmente quem ganha mais é quem produz, e normalmente ele pode jogar isso no comércio dele, ou pro empregado, tirar do empregado, porque afinal ele visa aquele lucro, né? Então, na verdade, você está onerando também a população mais pobre. Então, existem vários cálculos desse. Então, na verdade, ele deixou isso como interrogação. Ele não vai fazer isso a princípio, né? Esses cálculos têm que ser melhorados. Um dos cálculos que ele quer fazer realmente é 27 milhões de brasileiros são empreendedores. Esse número chega perto dos 33 milhões que são empregados com a carteira de trabalho. É um número muito próximo. Então, a intenção do novo é diminuir o imposto para micro, pequena e média empresa, né? Para eles produzirem mais até, porque isso vai funcionar com a abertura econômica, né? Isso vai funcionar também para que injete a produtividade no Brasil, o mercado de capital não seja tão custoso aqui. Vamos lá, mais alguma coisa sobre a racionalização. Racionalizar a tributação no Brasil, tu é tributado de tantas formas e tudo, e é tão injusto, que só se você racionalizar ela, de repente eles cobram menos e o governo arrecada mais, com o aumento da produtividade, com o aumento do comércio, com tudo. Então, enfim, tu tem toda uma infraestrutura tributária para que aumente a produtividade das pequenas e microempresas no Brasil, né? Então, vamos para outro tema. Bancos. É um tema que todo mundo pergunta, né? É um tema meio óbvio, né, em economia, que é o seguinte: os juros cobrados para a população é muito grande, né? Então, como tu faz para diminuir isso? E como tu vai também diminuir também o processo de concentração de crédito no Brasil, que 80% do crédito brasileiro está em 4, 5 bancos, em 5 instituições financeiras. Como é que tu vai fazer para diminuir isso? O do PSOL quer diminuir através da diminuição de juros na canetada. Ou seja, ele diminui os juros do Banco do Brasil e da Caixa, e os outros teriam que vir atrás por meio de concorrência. Já tentamos isso, não deu muito certo. Afinal, o governo, na verdade, os bancos eles têm bastante lucro, eles cobram muito dos serviços que eles têm, não necessariamente de juros. Os juros, por causa da inadimplência, os juros nem bate lá em cima, assim, nem bate tanto. A maior lucratividade dos bancos é em cima dos seus serviços cobrados. Finalmente está chegando os bancos aí online e tudo, então que cobram quase zero do serviço deles. Vamos lá. O PSOL quer diminuir na canetada, de acordo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica. O da Rede, o da Marina, quer aumentar, não quer privatizar o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica, e quer aumentar a concorrência no Brasil de bancos, quer atrair os bancos com várias medidas internacionais. E o Novo é outro extremo. O Novo quer privatizar sim o Banco do Brasil, quer dividir o Banco do Brasil em alguns serviços, em alguns bancos, tá? A Caixa Econômica, que é muito mais difícil, porque FGTS, tem um bando de coisas, de contas nacionais ligadas à Caixa, então seria um processo muito mais difícil para privatização da Caixa. E os bancos estaduais também, lá no Sul, o Banrisul ainda é um gerador de dívida absurda para o Estado. O Rio Grande do Sul tá péssimo nas contas, tá devendo 2 meses de salário, acho que até agora, e o Banrisul dando prejuízo lá. Então na verdade, eles querem aumentar a competitividade no mercado financeiro e tentar atrair mais bancos, o que é justíssimo, só que eu não sei se todas essas privatizações vão servir de alguma coisa. Vamos lá. Eu ainda não falei da reforma da Previdência, porque essa é a pior. O economês do Novo, é onde eles não conseguem se comunicar com o povo, e eles não vão conseguir. Por enquanto, né? Acho que eles vai ter que vir uma nova geração do Novo, para o Novo não parecer que é um partido de elite. Afinal, o Amoedo é o cara que tem mais patrimônio dos candidatos à presidência, é o antes bancário, e é liberal, que já no Brasil já não tem popularidade nenhuma, esse tipo de ideologia. Então é tudo de elite por enquanto. E, infelizmente, eles também não estão conseguindo se comunicar com o povo. Então vamos lá, agora vamos entrar nesse último assunto, que é exatamente a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para eles, a gente vive agora o sistema de repartição, né? Eles querem mudar para a capitalização, que é
eu pago o teto que eu tenho que pagar, faço a minha contribuição mínima e eu vou receber esse dinheiro no meu futuro. Ou seja, eu faço a minha, como fosse mais ou menos uma previdência privada. Eu recebo o que é justo, porque é o que é justo para mim. E não esse sistema de repartição que a gente tem hoje em dia, que é eu pago pros nossos avós agora receberem a contribuição deles. Então, nem é justo, né, no caso, eles não têm muito isso. Fora que eles perdem todos os juros desses anos todos de contribuição, nossa, 30 anos, o governo pode pegar, pode investir, tudo, eles perdem tudo isso. Nas contas nacionais, não tem como fazer isso a curto prazo, porque existe uma transição, existe uma diferença absurda onde eu paro de pagar os idosos de hoje e onde eu começo a receber o meu próprio dinheiro que eu investi, embora seja no governo. O governo não tem como fazer essa transição, então seria aos poucos. Ele fala em porcentagens, algumas porcentagens, em aumento do teto do FGTS, do INSS, fala algumas coisas, só que é tudo muito complexo, porque você tem vários parâmetros, e esses parâmetros, na verdade, eu vou colocar o link para vocês aqui, logo depois aqui da live, que é o seguinte, é um estudo do Banco Central, do Banco Mundial, que fez, porque sabendo da situação complicada do sistema previdenciário do Brasil, o Banco Mundial fez um estudo de como melhorar isso tudo, sabe? E esse estudo, são umas 500 páginas disso aí, de contas e tudo. Então eu vou colocar mais ou menos lá o resumo, senão vai ficar chatíssimo para vocês aí. Mas tem várias outras coisas. Uma outra coisa muito boa que o Gustavo Franco falou é o seguinte, essa abertura econômica, isso é muito importante porque tirando a Coreia do Norte e a Cuba, o Brasil é o país mais fechado que tem, né, falando de economia no mundo. Eu não estou falando, um terço das nossas indústrias são multinacionais. Aí você acha que o Brasil não é tão fechado. Mas o Brasil é fechado em tudo, 0,7% da mão de obra brasileira é estrangeira. Eu não sei se nesses números estão contando apenas, tipo assim, 0,7% das empresas. Tu tem algum CEO gringo. E isso faz muito bem pra gente, o intercâmbio, sabe? A gente não tem isso. Tu vê toda hora brasileiro indo pra fora, e isso é outra coisa horrível. A nossa mão de obra tá indo pra Portugal, tá indo pra Espanha, tá indo pra Inglaterra, nossa mão de obra qualificada. E a gente não traz mão de obra qualificada pra cá. A gente não traz nada. Então vamos lá. O número que o Gustavo Franco trouxe, que é um número muito preocupante, é o seguinte: um terço do PIB nacional é feito por multinacionais, tá? Um terço. Esse um terço emprega 4% só da população. 2/3 do PIB nacional, tá? Que são feitos pelas empresas nacionais, empregam os outros 96%. Aí tu pensa comigo, mas se aumentar as multinacionais, o desemprego vai aumentar? Não. Esse número tão pouco de funcionários está totalmente atrelado ao fato do capital humano deles serem muito mais produtivo. O capital humano e o capital mesmo em si. Tá? 4% da mão de obra brasileira, que de multinacionais, consegue produzir um terço do PIB brasileiro. Então tu tem que aumentar isso. Tu tem que aumentar o grau de abertura. Não adianta a gente ficar produzindo pino de 3, tomadas de 3 pinos para o resto do mundo não conseguir produzir produtos pra gente, sabe? E a gente também não conseguir produzir para eles. Então, essa produtividade cai, essa diferença que eu te falei de produtividade entre os funcionários brasileiros de multinacionais e de empresas nacionais é mais ou menos 10 vezes maior os das multinacionais. Tu tem que diminuir isso. E isso não é aumentar o desemprego. Isso significa, na verdade, aumentar a produtividade. Na hora que você aumenta a produtividade desse mercado, você gasta menos com aquilo, você produz mais, o teu produto fica mais barato, e a família brasileira consegue, ao invés de gastar 7 mil numa televisão, a família brasileira não vai gastar 7 mil mas ao invés de gastar, vamos lá, 100 reais numa tecnologia, 600 reais no celular, ao invés de gastar isso, ao invés de gastar 600 reais no celular, ele pode gastar 400 reais no celular, e isso vai abrir no orçamento dele 200 reais para ele gastar em outras coisas. Ele pode ir pro cinema, vai fomentar a indústria do entretenimento nacional, ele vai gastar com a comida a mais, ele vai sair mais para comer, então aquele restaurante vai contratar outras pessoas, ele vai contratar algum serviço de massagem, de psiquiatra, qualquer coisa, entendeu? Aqueles 200 reais que ele economizou naquela indústria que está mais produtiva, ele vai gastar.
E se ele não gastar, vai gerar crédito para alguém investir. Entendeu? Então não vai gerar desemprego isso, como parece que é, porque um terço das empresas só empregam 4%. Não, na verdade a produtividade aumenta do capital. Essa produtividade aumentando, você produz muito mais, as pessoas consomem mais e essas pessoas abrem espaço no seu orçamento para consumir outras coisas. Fora os empregos indiretos totalmente daquela indústria, né? Aquela indústria cresceu, embora empregue só 4%, aquela indústria cresce. E aquela indústria crescendo, em sua volta toda, tu tem empregos terceirizados e outros empregos ali que são extremamente ligados àquela indústria, né? Então, sobre o novo é mais ou menos isso. Eu vou colocar daqui a pouco o link da reforma da Previdência que eles querem fazer. A reforma da Previdência deles é bem complicada, todos os cálculos, mas eles têm que fazer, eles vão fazer essa coisa mista de capitalização e do sistema de repartição. E fiquem ligados, porque na semana que vem a gente vai fazer uma live do candidato do MDB, do Meireles, tá? A gente vai... essa batina dele essa semana, e na semana que vem a gente faz uma crítica aqui também sobre o que ele falou, sobre quais são os planos econômicos do MTB, que não devem ser muito diferentes do atual, né? Afinal, o Meireles era o ministro era ministro-chefe do final do PT, né? E agora do MDB também, né? Ele só saiu do Ministério da Fazenda para se candidatar. Se tiverem alguma pergunta, a hora é essa. Vamos lá. Tá tudo ok, pelo menos, né? Então foi mais ou menos bem explicado, né? Então, pessoal, até a próxima, até semana que vem. E vamos lá, @propósito8, que tá agora, né? Esse canal. Acesse o meu, que é @professor Rovani. Ele vai colocar aí também, tá? Tudo que é link. Acesse lá. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer aí sobre todos os presidenciáveis e todos os planos econômicos, só mandar no inbox, a gente tá aberto para responder qualquer questão de vocês aí. Um abraço Anderson. Até mais.